E receba o cooperador Iago com as palmas bem alegres para o Senhor Jesus. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Gálatas. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4. Louvo ao Senhor por mais essa oportunidade de estar aqui ministrando. Não me recordo bem se é a quarta, quinta ou sexta vez. Eu sei que é sempre uma alegria de estar aqui, vindo ministrar a palavra. Estava com saudade já. Mas Deus preparou esse momento, né? Louvo ao Senhor pela vida de Robson, que me fez o convite. O Bispo Valdeci, pela confiança de me deixar ministrar aqui. E louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos que estão aqui. Amém? Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Busquei a Deus por uma palavra subordinada ao tema, né, o verdadeiro Natal. E o Senhor colocou essa palavra em meu coração. Gálatas capítulo 4, versículo 19, quem achou, diga amém. Diz assim: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Vamos ler de novo? Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Amém? Pode sentar. O que esse versículo tem a ver com o verdadeiro Natal? Meus filhinhos, pelos quais de novo eu sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Você vai entender durante a mensagem o porquê desse versículo. O verdadeiro Natal. Época de Natal nós vemos que todo mundo se reúne com a sua família, faz festas, comemoram, cada um à sua maneira, cada um baseado em sua crença. As ruas todas enfeitadas, bem decoradas. Eu acho que a época do ano mais bonita da gente se ver andando pelas cidades é o Natal. Tudo enfeitado, tudo bem decorado. Mas eu acho que é válido, antes de entrarmos no verdadeiro Natal, dar um pequenininho resumo sobre o falso Natal, que é o mais popularizado nos dias de hoje. É o Natal do Papai Noel. É o mais conhecido, o mais popular, o mais comemorado, principalmente pela mídia, pela publicidade e por muita gente. É o que chama mais atenção. O Natal, ele teve sua origem no século IV depois de Cristo. Surgiu através, na verdade esse aí é o Natal do Senhor que eles falam. Mas bem antigamente, nas antiguidades mesmo, as nações romanas, os povos romanos, eles sempre comemoravam a chegada do inverno nas cidades. E para comemorar o inverno, eles adoravam o Deus Sol, no qual sempre, uma vez por ano, uma pessoa também era escolhida para ser sacrificada. Bem resumidamente, essa era a forma pagã do Natal, que era comemorada pelos romanos e muitas nações, sempre na chegada do inverno. Depois do sacrifício de adorar o Deus Sol, eles faziam a ceia dentro de casa e deixavam as portas abertas, para comemorar assim o Natal. Vamos lembrar de alguns símbolos. Por que de árvore de Natal? Porque a árvore pinheiro, geralmente é pinheiro que é usado para fazer a árvore de Natal, ou árvore artificial que a gente compra. Porque na época do inverno, o pinheiro era a árvore resistente que tinha. Então, enquanto as outras árvores secavam, o pinheiro ficava verde, ficava vivo. Eles aproveitavam e enfeitavam com luzes esse pinheiro.
Então daí que vem a árvore de Natal. O Papai Noel, de onde vem? Isso aí sim, entra no que eu falei no início, que eu tinha errado. No 4º século depois de Cristo. Um homem chamado São Nicolau. O que ele fazia? Ele pegava quantidades em dinheiro e colocava nas chaminés das casas de pessoas mais carentes, mais necessitadas. Então ele era visto como uma figura generosa para os necessitados e se tornou popular. Daqui a pouco ele troca os dinheiro por presentes perto da chaminé de pessoas necessitadas. A publicidade chegou por causa da fama dele, isso se alastrou até formar a forma de hoje, que a gente conhece como o Papai Noel. Resumidamente, esse é o Natal. Ele veio para o lado cristão depois que o cristianismo estava consolidado no século IV. O bispo Július, Papa Július, ele trouxe ele para o meio do cristianismo. E aí virou o Natal do Senhor, onde eles começavam a comemorar o nascimento de Jesus, todo dia 25 de dezembro. 200 anos depois, esse dia virou um feriado, estabelecido pelo imperador da época. Então assim começou o Natal. Eles começaram a trazer para o lado do cristianismo e comemorar o nascimento de Jesus. Embora não se sabe a data certa em que Jesus nasceu. Não foi em 25 de dezembro, muito provavelmente. Mas como não se sabe, começamos a comemorar essa data. E o tempo passou. Hoje vemos Papai Noel, hoje vemos tudo isso, porque foi o que mais se popularizou. Como eu disse, vemos na rua. Eu estou trabalhando, durante a semana eu só volto no final de semana, e passando pelas cidades até chegar aqui, eu vejo todas as cidades muito bonitas, muito bem feitadas, muitas luzes para todo lugar, e é muito bonito de se ver, irmãos, principalmente em algumas outras cidades. Mas, mesmo se juntássemos todos os pisca-piscas, luzes e enfeites, esse Natal, o seu brilho, nem se compararia ao brilho do verdadeiro Natal. Nem se compararia. O verdadeiro Natal não é sobre um bom velhinho sentado numa carruagem puxado por renas. O verdadeiro Natal é sobre o ancião de dias, assentado no trono, carregado por querubins e adorado por serafins. O verdadeiro Natal não é comemoração da vinda do inverno à cidade. O verdadeiro Natal é a comemoração da salvação chegando até a humanidade. Esse é o verdadeiro Natal, o nascimento de Jesus. É onde nós nos lembramos, um dia o Verbo se fez carne e habitou entre nós para a nossa salvação. O brilho desse verdadeiro Natal nem se compara ao falso Natal. É como se fosse um pequeno vagalume piscando, comparado ao tão poderoso e imponente sol. Nem se compara. O verdadeiro Natal, o nascimento de Jesus, tem muito mais significado para nós e para toda a humanidade. Para toda a humanidade. Sempre quando uma pessoa importante chega num lugar, um juiz, um rei, um governador, um imperador, essa pessoa antes é anunciada. E após o anúncio dessa pessoa, essa pessoa chega. O nascimento de Jesus foi o nascimento mais importante de toda a história. E foi muito anunciado também na Bíblia, é o nascimento mais anunciado da história. Começando lá pelo livro de Gênesis. Deus criou os céus e a terra e tudo que nele há. E no 7º dia, quando Deus parou para descansar, não porque estava cansado, mas porque queria parar para admirar a beleza da criação que havia feito, Deus para e fala: tudo que eu criei é bom, inclusive o homem. Quando Deus fez o homem, formou o homem com as suas mãos, Deus fez o homem perfeito, à sua imagem e conforme a sua semelhança. Deus fez o homem, e o homem no jardim desfrutava de uma comunhão com Deus que nós até hoje nunca experimentamos. Eles viam a Deus,
Deus descia no jardim sempre para conversar com ele, enquanto para descer para conversar com Moisés no Monte Sinai teve que fazer todo aquele rebuliço e o monte fumegar, Adão ele descia tranquilamente para conversar com Adão, porque o homem foi criado para ficar perto de Deus e não longe de Deus. O homem foi criado para desfrutar intimidade com o Pai, porque Ele é Pai. Não é sobre Senhor e apenas escravos, não, é sobre Pai e filhos, e a humanidade foi criada para ser filho, desfrutar de relacionamento de filho. Deus deu todas as árvores do jardim para o homem comer dela livremente, e Ele só exigiu uma renúncia: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se nós olharmos isso, nós percebemos o que eles podiam comer é muita coisa, e o que eles não podiam comer era muito pouca coisa. O tamanho da renúncia que eles tinham que fazer nem se comparava com o tamanho das bênçãos que Deus já tinha deixado disponível. E se a gente como cristão começasse a enxergar por essa parte, a gente renunciaria a algumas coisas sem resmungar muito. Porque se a gente parar para olhar, diante da renúncia que Deus nos manda fazer, as bênçãos dele, irmãos, são muito maiores. É só uma árvore, Adão e Eva, que vocês não podem comer vocês podem comer mamão, vocês podem comer banana, vocês podem comer maçã. Maçã, irmão, maçã não era a árvore do conhecimento do bem e do mal, não. É só no desenho. Pode comer maçã, pode comer maçã, pode comer banana, pode comer de toda a fruta. Só essa aqui vocês não podem comer. Aí vem o diabo e faz Eva olhar exatamente porque Deus falou: não coma. Vem o diabo e atrai o olhar de Eva exatamente para o lugar que Deus falou: essa é a sua renúncia. Porque o diabo é assim, Deus pede para você abrir mão de alguma coisa, e o diabo vai atrair os seus olhos exatamente para ela. O diabo vai atrair os seus olhos exatamente para aquilo que Deus não quer que você olhe. O diabo quer atrair o teu desejo exatamente para aquilo que Deus está falando: não deseje, não cobice, não corra atrás disso aí. Ô meu filho, para de olhar um pouco para a renúncia, olha o tamanho das bênçãos que eu tenho disponibilizado. Se a gente for comparar, irmão, são poucas coisas que a gente tem que renunciar, se comparado à glória da salvação que Ele nos ofereceu. Se formos comparar o sacrifício que temos que fazer para negarmos a nós mesmos, é muito pequeno, é apenas uma árvorezinha, se comparado com as florestas de bênçãos que Deus derramou do alto do céu para nós, e que foi ofertada na cruz do Calvário para nossa vida. Deus está falando com alguém aqui nessa noite: renuncie aquilo que eu te pedi, abra mão do que eu mandei você abrir mão. Não coloque os seus olhos, os seus ouvidos, a sua boca no lugar que eu falei não coloca, porque não é para você. Não pense na renúncia, pense na recompensa que vai receber depois dela. Mas o diabo consegue atrair o olhar para aquilo. O diabo engana Eva, e Eva convence Adão. Porque tem gente que é como Adão, não é enganado diretamente pelo diabo. Porque quando o diabo chega, ele fala: sangue de Jesus tem poder, está repreendido em nome de... eu estou te chegando, eu não vou cair nisso. Mas aí é uma Eva chegar perto, ele cai. Não se deixa enganar pelo diabo, mas se engana fácil com as ervas carnais. E quando eu falo ervas carnais, eu falo de pessoas carnais que entram para tentar te roubar da intimidade. Não dá ouvido para o diabo, repreende em nome de sangue de Jesus tem poder. Mas dá ouvido para pessoas que também estão sendo usadas pelo diabo para te afastar da presença. A humanidade peca através de Adão e Eva. Eles pecam. Quando Deus vai averiguar o que aconteceu, era um jogando a culpa para o outro, ninguém confessava. Adão, quem te mostrou que você estava nu? A esposa que o Senhor me deu, me ofereceu a fruta. Eva, por que você fez isso? A serpente me enganou. Era um jogando a culpa para o outro, ninguém confessou nada. Deus dá a sentença para cada um, e Deus dá a sentença da serpente: você vai rastejar o resto da sua vida. E agora Deus dá a sentença para quem estava por trás da serpente.
E quando eu falo a serpente aqui agora, a partir de agora, eu não estou falando do animal que o diabo usou. Eu estou falando do diabo, que em Apocalipse é chamado o dragão e a antiga serpente. Eu estou falando dele. Deus olha para o diabo e para a serpente e fala: da semente da mulher nascerá um. Olha, serpente, vou colocar inimizade entre ti e a mulher, entre a semente dela e entre a tua semente. Você ferirá o calcanhar da descendência da mulher, mas esse mesmo calcanhar ferido vai esmagar a sua cabeça depois. Ali, o anúncio do nascimento pela primeira vez foi dado. Pouco tempo depois, Adão e Eva fora do jardim, acontece outro nascimento muito importante na história. O nascimento do primeiro ser humano. Porque Adão e Eva não nasceram. O primeiro ser humano queria nascer. Quem olhava poderia pensar: é agora que nasce o descendente que vai esmagar a cabeça da serpente. O primeiro nascimento da história é muito importante. Deve ser agora, mas não era agora. Nasce Caim. Após Caim nasce Abel. Os dois crescem, os dois irmãos crescem. Caim vira lavrador da terra, mexia com plantações e vivia disso. Abel virou pastor de ovelhas, mexia com ovelhas, com os animais e vivia disso. Um dia, ambos decidem oferecer um sacrifício ao Senhor. Caim, ele pega o fruto do seu trabalho e oferece a Deus em sacrifício, enquanto Abel pega o fruto do seu trabalho, o primogênito dos cordeiros, e oferece a Deus em sacrifício. Olha para você ver, eles deveriam pegar o fruto do trabalho deles e colocar diante de Deus como oferta, o fruto do esforço deles, e colocar diante de Deus como adoração. Porque sempre que você quiser adorar, isso vai te custar alguma coisa. Não existe adoração bíblica que não venha te custar nada. Para eles custavam, é o fruto do meu trabalho, do meu suor, mas eu vou pegar o fruto do meu esforço e vou oferecer em sacrifício ao Senhor. Não existe sacrifício sem custo. Mas hoje vivemos num tempo em que está muito generalizado. Não é que eu estou querendo deixar mais difícil, é porque a Bíblia, irmão, está escrita para nós lermos ela. Só que as coisas de hoje em dia estão muito soltas. Hoje em dia não custa nada eu adorar. Hoje em dia as pessoas querem adorar sem custo algum. É só chegar e louvar para o Senhor, mas não tem custo algum. Mas, irmão, ser verdadeiro adorador custa sim. Custa você viver uma vida de renúncia, custa você viver uma vida de santidade, custa você abrir mão dos seus prazeres carnais e pecaminosos, custa você vigiar no seu local de trabalho, na sua escola e onde é que você andar. Vida de adoração custa sim. E eu sei que hoje está generalizado, não tem problema, é só eu chegar, louvar e pronto. Não tem problema que eu dou a minha conduta fora daqui. Aí não custa nada. Aí eu posso chegar na igreja, louvar, pronunciar com os meus lábios e com o meu coração louvores que dizem honrar o nome do Senhor, mas fora eu coloco para ouvir e fico cantando música do mundo. Diante da igreja eu posso abrir a minha boca para dar glória a Deus e aleluia. Já que a adoração não me custa nada, lá fora eu posso falar palavrão à vontade. Aqui diante da igreja eu dou lugar para o Espírito Santo me encher e me transbordar. Aí lá fora, quando eu estou com raiva, eu dou lugar para ira mesmo. Se eu ficar bravo, eu desconto nos outros. Isso é tipo de adoração que não custa nada do adorador. Mas a adoração bíblica custa alguma coisa. E se para você a sua adoração não custa nada, para Deus também ela não vale nada. Se a sua adoração para você não custa nada, para Deus ela também não vale nada. Eu lembro do rei Davi, ele decidiu contar todos os povos, todos os guerreiros que ele tinha. Olha como eu sou poderoso contra os guerreiros, vamos contar. Deus não se agrada, Deus manda peste, 70 mil homens morrem. Aí Davi recebe a orientação de Deus que ele deveria ir até a eira para sacrificar. Quando ele vai sacrificar,
ele pede para o dono da eira: me vende esse pedaço da eira, para que eu possa sacrificar ao Senhor, e acesse, e a peste venha cessar. Aí, como era o rei, o irmão lá falou: pode levar tudo que o senhor quiser, precisa pagar preço nenhum não, pode levar bezerro, pode levar ovelha, pode pegar a eira de graça, pode sacrificar, e que o Senhor se agrade de ti. Olha o que Davi falou: nada disso, eu vou comprar pelo preço certo, porque eu não vou oferecer sacrifícios ao Senhor que não me custem nada. Olha o que Davi falou, irmão: eu não vou oferecer sacrifícios ao Senhor que não me custe nada. Adoração custa sim, irmão. Se você está vivendo o evangelho de facilidade, que fala para você que não tem problema você fazer o que quiser lá fora, que aqui Deus vai receber o seu louvor como cheiro suave do mesmo jeito, não, tem que te custar alguma coisa. Custa viver a vida de renúncia, como eu já disse, custa renunciar ao pecado, como eu já disse, custa você mudar a playlist do seu celular e colocar só louvor e adoração, como eu já disse. Porque tem muita gente que Deus está olhando o louvor e está falando: nossa, que louvor bonito, a letra é bonita, a letra honra o meu nome, porque Ele tem honrado o meu nome com os lábios, mas o coração está distante de mim. Honra a Deus com os lábios, o louvor é muito bonito, letra de adoração de verdade. O louvor, a letra, honra os lábios, mas o coração do adorador não está honrando, porque está distante de Deus. Mas Deus está levantando pessoas aqui que adoram em espírito e em verdade. Eles adoram em espírito e em verdade, não em superficialidade e em mentiras, não, é em espírito e em verdade, baseado na verdade, dentro da verdade, com a verdade no coração e praticando a verdade quando sair da porta da igreja para fora. A adoração em espírito e verdade é o que Deus quer. Não, irmão Iago, se o louvor estiver bonito e bem ensaiado, tudo bem não. Olha aqui, a Bíblia diz: Deus recebeu Caim, Abel e sua oferta, e rejeitou Caim e a sua oferta. Deus não recebeu a oferta de Abel e depois Abel. Deus não rejeitou a oferta de Caim e depois Caim. A Bíblia diz: Deus rejeitou Caim primeiro e depois a sua oferta. Aceitou Abel primeiro e depois a sua oferta. Porque primeiro Deus analisa o ofertante para depois analisar a oferta. Ele analisa o adorador para depois receber a adoração. Aleluia. Porque pode ser o louvor mais bonito, cantado com a voz mais afinada, se o coração do altar do coração não estiver preparado, Deus não recebe. Mas pode ser o irmão mais gago, que nem sabe ritmo direito, se ele tiver um coração puro, se for uma criança, Deus recebe, porque esse é o perfeito louvor. Perfeito louvor para Deus não é aquilo que a gente acha que é perfeito, porque perfeito louvor para nós é alguma coisa, porque a gente só vê a aparência do homem, a gente não vê o interior do homem. Deus olha lá dentro, Deus olha o coração, e Deus está falando nessa noite: antes de me oferecer adoração, examine o altar do seu coração. Antes de me oferecer adoração, conserta o seu altar, o seu coração, deixa alinhado. Nascimento importante, nascimento de Caim. Mas o que ele fez? Ficou com ciúme do irmão, porque a oferta dele não tinha recebido e a do irmão tinha sido recebida. Ele se ira. Deus avisa ele: Caim, o pecado está querendo te dominar, mas é você que tem que exercer domínio sobre ele. Lá fora a ira tenta te dominar, mas você tem que refrear a sua ira. A língua tenta soltar para você fofocar de todo mundo, mas tem que refrear a sua língua. Ô Caim, o pecado está aí, já a porta querendo te dominar, mas você deve dominar. Caim, deixa o pecado dominar ele. Mata o próprio irmão. Quando mata o irmão, o sangue do irmão cai na terra. E o sangue de Abel era valioso para Deus, irmãos. O sangue de Abel era valioso para Deus. Deus chega para Caim, pergunta o que ele fez, ele dá uma desculpa, depois ele fala: Caim, o sangue do seu irmão Abel está clamando a mim desde a terra.
O sangue depois de morto ainda clama. O sangue depois de derramado ainda clama. O sangue do seu irmão está desde a terra clamando a mim, Caim. Repita uma coisa comigo para a gente prosseguir na mensagem. O sangue de Abel clamava por vingança. O sangue de Abel clamava: vinga a minha morte. Vamos prosseguir. Então não era Caim. E nasce outros, e nasce outros, e nasce outros, até chegar outro nascimento importante. O filho de Lameque. E por que o filho de Lameque era importante, o nascimento dele? Quando ele ia nascer, Lameque, seu pai, falou: esse menino trará repouso e descanso para nós, para os trabalhos das nossas mãos, por causa da terra que Deus amaldiçoou. Aí eles poderiam olhar e falar: é agora que nasce aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Mas não era, de novo. Era Noé, do qual o pai Lameque falou: esse menino trará repouso, trará descanso, trará renovo das nossas forças, por causa do nosso duro trabalho, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Mas não era, era Noé. Foi importante? Foi. Mas pelo menos trouxe descanso para os seus pais. Porque o filho é isso, irmão. O filho é para quando ficar mais velho trazer descanso para os pais. Não é trazer tristeza para os pais, é trazer descanso para os pais. Provérbios mesmo diz, né? A vara da correção dá sabedoria ao menino, mas aquele que não recebe varada, estou falando de maneira mais aquele que não recebe varada, no futuro será a vergonha da mãe. Tem que ser igual Noé, tem que dar descanso aos seus pais. Mas não era dessa vez. Vai passando o tempo, nasce Abraão, e o menino que ia esmagar a cabeça da serpente não nasceu. Nasce Isaac, nasce Jacó, nasce José do Egito, nasce todas as tribos de Israel, e o tempo vai passando, as pessoas vão se multiplicando, e até agora nada da promessa se cumprir. E durante o tempo, o nome dele, o nascimento dele no futuro, era sempre anunciado, mas era só anúncio, e nunca chegava o momento, até que aconteceu, no período dos juízes, outro nascimento importante. Tinha um homem chamado Manoá. Ele era casado com a sua esposa, que era estéril e não podia ter filhos. Olha para você ver. A Bíblia diz que um anjo do Senhor aparece para estéril e fala: você é estéril até hoje, mas você vai conceber e dar à luz a um filho. Se a parte de vinho, de bebida forte, esse menino vai crescer, você não vai poder cortar o cabelo dele, e ele será nazireu de Deus desde a sua meninice. Aí as pessoas: rapaz, o anjo do Senhor aparecer. Primeira coisa, fez um estéril gerar, já é um milagre. Segunda coisa, anunciado pelo anjo, agora aquele que vai esmagar a cabeça da serpente nasce. Mas não nasceu de novo. Era Sansão, nascido para ser libertador de Israel das mãos dos filisteus. Não era de novo, não era. Já citei aqui até aqui 3 nascimentos importantes: nascimento de Caim, depois seu irmão Abel, nascimento de Noé, que traria renovo, descanso para os seus pais, e falei de Sansão. Cada um deles eu trouxe uma lição. Vou trazer uma lição para Sansão também, para você também. Estamos passando por ele. Sansão tinha um chamadão, mas por causa de uma tentação, caiu de cara no chão. Então não seja como Sansão, irmão. Você pode ter um chamadão, mas se diante da tentação você não vigiar, vai cair de cara no chão. Amém. Vamos prosseguir. O tempo passa, os juízes se acabam, vem o profeta Samuel, aquele não nasce, o que esmagaria a cabeça da serpente. Vem um tempo dos reis, nasce Davi, não era ele. Vem Saul, vem Salomão, não era ele. Vem Roboão, vem o rei Acabe, com certeza não era ele. Vem um monte de rei, vem um monte de gente. O povo é levado cativo, vem Neemias, desconstrói o muro. E até agora nada aconteceu. Passa tempos, passa eras, passa épocas. Profetas Isaías anunciando, tantos profetas falando, e até agora não aconteceu. Mas uma hora vai acontecer. Uma hora a virgem conceberá
conceberá e dará à luz a um filho, e porão o nome dele de, não é Abraão, não é Noé, não é Caim, não é Abel, não, e também não é Sansão, porão o nome dele de Emanuel, o Deus conosco. Uma hora ele virá e vai sendo anunciado até que chega o momento do Natal. Jesus nasceu. Primeiro o anjo chega, anuncia: ó mulher, você vai conceber, mas será gerado isso aí na sua barriga pelo próprio Espírito Santo. Mulher, de você vai nascer aquele que vai salvar o mundo todo. Ó mulher, vai nascer. E acontece, os magos entusiasmados vão procurar a estrela, está em Belém, vamos para lá, vamos oferecer oferta, vamos oferecer presente. O nosso rei nasceu, o nosso rei nasceu, o nosso rei nasceu. E acontece o nascimento mais esperado. E aí eu vou te falar, irmãos, esse é o verdadeiro Natal, o Natal em que nós nos lembramos que um dia Deus teve misericórdia de nós e enviou um presente. Ô irmão, deixa eu te falar aqui, não foi Papai Noel que te deu presente, foi Papai do céu que te deu um presente. Sabe qual foi o presente? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho como presente, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha alabaxá, amanda calabara súbia. Eu sinto a presença dele aqui. Não pereça, mas tenha vida eterna. Finalmente, depois de muito tempo aconteceu, o menino não nasceu, o filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele veio, ele nasceu. Quem acredita que ele nasceu? O verbo se fez carne e habitou entre nós. Tudo que é contra isso, que seja anátema. Nós cremos que Jesus nasceu. É o que nós cremos. Alaxá, Amanda Calabara Sébia, Alavara Súbia. Sempre que a gente fala de Jesus, algo gostoso começa a palpitar em nosso peito. Oh meu Deus, eu sinto a presença do Nazareno aqui. Ele veio, outro não viria, mas ele decidiu se humilhar, assumir forma de servo, reconhecido em figura humana, obediente até a morte de cruz, até a morte de cruz. Aleluia. Jesus é o presente do Papai do céu. Esquece Papai Noel. Ele nos deu esse presente. Jesus veio como presente, nasceu como presente. Durante seu ministério com os discípulos, ele estava presente. Na crucificação, o Pai estava ausente, mas na ressurreição, o Pai novamente estava presente. E o Jesus ressurreto aqui na terra também fez uma promessa para os discípulos: eis que eu estarei também presente todos os dias, até a consumação dos séculos. Os séculos ainda não se consumaram, o fim do mundo ainda não chegou. Então, com os discípulos de Jesus, ele ainda está presente. E quer saber mais? Aonde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele está presente. Então vamos adorar o nosso presente que foi enviado por Deus. Você recebe um presente, você agradece, irmão. Você é mal agradecido. Você não é mal agradecido. Um presentão desse. E tem muita gente que recusa. Quer Jesus? Quer não. Quer Jesus hoje? Quer não. Deixa para amanhã. Quer Jesus amanhã? Quer não. Deixa para depois da manhã. Aí a morte chega, segue-se o juízo. Quero Jesus, quero Jesus, quero Jesus. Acabou. Tem muita gente que recusa o presente. Mas eu dou glória a Deus, porque todo mundo aqui, irmão, se está aqui, é porque recebeu o presente.
recebeu o presente. Então valorize esse presente. Valorize esse presente que se faz presente todos os dias da sua vida. Valorize esse presente que no momento da sua dor Ele está do seu lado. Valorize esse presente que na tentação Ele te dá um toque e fala: rapaz, não vai por aí não que você vai cair, vigia. Valorize esse presente que já perdoou tantos pecados seus, mesmo depois de você aceitar Jesus. Valorize esse presente que desceu aqui hoje para começar a te tocar nessa noite. Eu creio em curas aqui hoje. Eu creio que pessoas podem ser batizadas com fogo e com o Espírito Santo aqui hoje, porque a palavra é assim. A gente pega a palavra, nem gera expectativa, mas não sabe o que pode acontecer. Eu já vi ciente disso. Eu sei que Jesus está passando e pode fazer algo extraordinário que nenhum de nós planejou. E pode ser nessa noite. Jesus nasceu, mas agora de novo Ele precisa nascer. Ele precisa nascer de novo em nossos corações. Em nossos corações. Filhinhos, eu tenho sofrido dores de parto até formar Cristo em vós. Olha Paulo dizendo: Jesus nasceu, mas Ele precisa nascer de novo. Precisa ser gerado dentro de cada um de nós. Entendeu o que é que essa palavra ali tem a ver? Agora eu vou entrar na proposta da mensagem, já partindo para o final. Cristo precisa habitar em você, mas para habitar Ele precisa ser formado e gerado em você. Precisa. Por que eu preciso disso? Porque a nossa natureza, depois que Adão e Eva cometeram aquele erro que eu já falei, a nossa natureza foi corrompida pelo pecado. A nossa natureza é uma natureza carnal e pecaminosa, irmão. Ela nos inclina sempre para o mal. Não fale: Deus conhece a minha natureza, a minha essência. Ele conhece a sua essência. Uma natureza pecaminosa, que é atraído para tudo aquilo que desagrada a Ele. Eu vou te falar, a situação do pecado da humanidade não é bonitinha não, é feia. A situação do nosso pecado é feia. A situação da natureza pecaminosa é muito feia. Se você às vezes brincar com uma pessoa e falar: o que eu preciso fazer será para ficar mais bonito? Se a pessoa for engraçadinha, ela vai falar com você: ih, o problema aí está tenso. É só nascendo de novo mesmo para você ficar mais bonito. Em relação ao nosso pecado é assim também, irmão. A situação está tão feia, mas está tão feia que não tem outra solução. É só nascendo de novo para a gente arrumar jeito para isso. Eu vou te falar, irmão, a sua vida, irmão, a sua natureza carnal, a sua própria natureza, quando você nasceu, ela é tão feia, tão ridícula, tão horrível, tão suja, que você precisa nascer de novo. É nascer. Lembra de Jesus falando com Nicodemo: o que eu preciso fazer para ir dar a vida eterna? Pelo menos a vida eterna ele estava querendo. Aí Jesus falou: você quer a vida eterna? Precisa nascer de novo, precisa nascer da água e do Espírito. É por isso que Cristo precisa ser formado em vós. É por isso que Paulo diz: eu tenho sofrido dores de parto até formar Cristo em você. Porque tem muita gente que não tem esse Cristo formado dentro. Ele tem Jesus no coração dele. Eu gosto de Jesus. Claro que você gosta de Jesus. Morreu na cruz do Calvário para você, te oferece salvação, perdão todo dia. Quem não vai gostar de Jesus? Você gosta mesmo. Mas não é sobre gostar de Jesus, é sobre ter Cristo formado dentro de mim. E se Cristo está formado dentro de mim, é igual Paulo falou: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo pela carne, vivo pela fé no Filho do Homem. É isso. Cristo formado plantado, Cristo formado crescido, Cristo formado desenvolvido, até assumir total controle da sua natureza, até que a natureza pecaminosa esteja crucificada, esteja paralisada, esteja morta, e Cristo passe a governar. Depois disso, não é sobre meus pensamentos, é sobre a mente de Cristo em mim. Depois disso, não é sobre as minhas vontades, é falar igual Jesus. Jesus, quando estava na terra, falou: a minha comida e a minha bebida.
é fazer a vontade do Pai. Quando Cristo é gerado, formado em nós, a mesma vontade que Jesus tinha de obedecer ao Pai, ela é imprimida dentro de nós também. Examine-se a si mesmo. Cristo foi formado em você? Agora eu vou prolongar mais um pouco. Se Cristo foi formado em você, por que você não sofre dores de parto para gerar Cristo em outros? Porque Cristo é formado em mim, eu adquiro conhecimento, eu sou cheio do Espírito Santo, eu busco, eu me aprofundo na palavra, mas não tenho um pingo de amor. E eu quero saber, se Cristo foi formado em você, e quando ele estava na terra, ele tinha compaixão da multidão pecadora, que era como ovelha sem pastor, ele tinha compaixão. Se Cristo realmente está formado em você, por que você não sente essa mesma compaixão pelos ímpios? Por que você não olha para a sua parentela e deseja que ela seja salva? Porque você não olha para outras pessoas e sente amor, se coloca no lugar e deseja a salvação delas? Precisamos gerar Cristo em alguém. Mas deixa eu te falar, não há como gerar Cristo em alguém se eu não sofrer dores de parto. Paulo compara as dores de parto, as dores que a mulher sente enquanto ele está formando o seu filho. Ele se compara às dores também que nós enfrentamos, como vamos gerar filhos na fé. Paulo gemia, sofria dores de parto, para formar Cristo nas pessoas, para pregar Cristo para alguém. Eu não tenho pregado outra coisa a não ser o Cristo e este crucificado. Para gerar Cristo em alguém, eu estou falando com pregadores, com ministros, com pastores, e você também que é crente, irmão, porque na rua você pode gerar Cristo em alguém. Nós vemos Pedro que pregando depois do dia de Pentecoste, o que ele fala? Isso aqui vocês estão vendo não é cachaça não, isso aqui é Joel 2 se cumprindo, o Espírito será derramado sobre toda a carne. Aí depois ele começa a falar o que? De Jesus, vocês crucificaram Jesus, mas ele ressuscitou, e salvai-vos dessa geração mais perversa. O que acontece com aquela pregação? Cristo é gerado em 3.000 almas de uma vez só. Mas também temos o caso de Filipe, que um etíope estava passando na carruagem, o Espírito Santo impele Felipe, porque o Espírito Santo não te leva apenas para multidões, ele também te leva para uma pessoa só. Filipe é impulsionado pelo Espírito, acompanha o homem, e o homem estava lendo Isaías. Filipe, você entende o que você lê? O homem, como eu entendo se não há quem me explique? Eu vou subir e vou explicar para você. E começa a explicar aquela passagem que fala que ele era homem de dores, que foi moído por causa das nossas transgressões, traspassado por causa das nossas... Aí imagina ele explicando isso. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui foi Jesus, algum tempo atrás, ele veio aqui na terra, ele veio, pregou aqui o reino dos céus, mas aí todos crucificaram ele, mas no terceiro dia ele ressuscitou. E quer saber de uma coisa? A gente está perdido no pecado, mas se a gente olhar para ele e crer na salvação, a gente tem vida eterna. Você quer? Naquele momento, para uma pessoa só, Cristo foi gerado. Aí o homem falou, ele nem fez apelo, o homem falou, olha, tem água aqui, o que me impede de ser batizado? Você pregou Cristo, eu gostei, eu quero ser batizado agora, eu quero esse Jesus que você falou para mim. Não estava na multidão, era só um. E Jesus pode te dar essa unção, para você lá com seu amigo, com seu parente, com a sua mãe, com a sua filha ou filho, gerar Cristo nele. Mas tem que sofrer dores de parto. E deixa eu te falar, para gerar Cristo em alguém, precisa pregar sobre Cristo para alguém. Se eu pregar motivação, o que eu gero é motivação e não Cristo. Se eu pregar autoajuda, o que eu gero é autoajuda e não Cristo. É pregar Cristo mesmo, chegar, abrir a Bíblia, ler e pregar a Bíblia, a palavra de Deus, irmão. Você pode ver muitos coaches por aí, mas o que gera salvação verdadeira em alguém é a palavra, é falar de Jesus, de Cristo. E precisamos de ministros que voltem a gemer com dores de parto. Volte a gemer no lugar da oração. Volte a se separar e se trancar com Deus em jejuns. Deixa eu te falar, se você é um ministro da palavra que não tem vida de oração, que não tem vida de consagração, que nunca fez jejum na vida, irmão, você não sabe o que você está perdendo. Comece a praticar as disciplinas espirituais, irmão. Faça como Paulo geme, fique com dores de parto, que é isso que vai fazer você gerar Cristo em alguém. É a palavra que vem e gera impacto. Ou o impacto dando glória a Deus e aleluia, ou o impacto que a pessoa fica assim, Não deu glória, mas Jesus falou comigo.
Alabaxá. Não deu um glória, mas quando chega para perto do marido em casa, começa a agir com mais mansidão, começa a agir diferente. Não deu um glória, mas o filho fica mais obediente. Ah, irmão, é isso aí. É sobre pregar Jesus e colocar ele dentro das pessoas. Rabaraçúvia mandacá. Pregue Cristo até ser gerado dentro de alguém. Se coloque de pé rapidinho. Eu sinto a presença dele aqui. Eu gostaria de falar só mais uma coisa antes de a gente orar aqui. Você lembra que eu falei de 3 nascimentos importantes da história? Antes de falar do nascimento dele, o nascimento de Noé, nascimento importante. Ele nasceu para trazer repouso e descanso aos seus pais. Agora Jesus nasceu, irmão, para trazer descanso e repouso para toda a humanidade. Ele mesmo disse aí: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprenda de mim, eu sou manso, eu sou humilde de coração, e você encontrará descanso, descanso para a sua alma. Ei, alma cansada, Jesus é o teu renovo. Eu falei também de Sansão, foi aquele que foi o libertador. Ele morreu, mas libertou o povo da escravidão dos filisteus. Ele morreu, irmão, e livrou os israelitas das mãos do filisteu. Agora eu vou falar aqui, eu já falei de Jesus, irmão. Ele morreu não para livrar israelitas, não. Ele morreu para livrar toda a humanidade da condenação do inferno. E por último, eu falei de Caim que matou Abel. E quando ele matou Abel, o sangue na terra clamava a Deus por vingança. Repito, o sangue de Abel clamava por vingança. Mas o sangue de Jesus é diferente. Ele também foi morto como Abel. Abel foi morto injustamente, Jesus também. Mas a diferença é: o sangue de Abel clamava: vinga a minha morte. O sangue de Jesus clama: ei, salva eles pela minha morte. Alabaracé. O sangue de Abel fala: ei, eu estou clamando por vingança, vinga de mim, Deus. Aí Jesus na cruz do cavalo, com sangue derramado, grita: perdoa eles, perdoa eles. Eles não sabem o que fazem. Aqui está o sangue que clama mais alto do que o sangue de Abel. Aqui está o sangue mais valioso do que o sangue de Abel. É o sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro. É o sangue do Cordeiro. É o sangue de Jesus que tem todo o poder. É o sangue de Jesus que desfaz as obras do diabo. É o sangue de Jesus que hoje está limpando as vestes de crente arrependido. É o sangue de Jesus que está te preparando para encontrar com o mesmo Jesus que subiu, mas vai voltar de novo. É o sangue de Jesus que você foi comprado, que você foi resgatado, não por prata, não por ouro, mas por sangue valioso, precioso. É o sangue de Jesus. Você acredita que esse sangue tem poder na sua vida? Você acredita que esse sangue ainda purifica hoje? Não é amanhã, é hoje. Esse sangue ainda te limpa. Esse sangue ainda vale mais do que tudo. Quando você chegar na sua casa hoje, eu vou chegar na minha. Glória a Deus, amanhã tem churrasco, mas hoje é ceia na casa mesmo. Mas se me derem uma oportunidade para falar no meio da família, eu vou falar do verdadeiro Natal. Diante de ímpios mesmo, eu vou falar do verdadeiro Natal, Jesus que veio. Eu vou aproveitar a brecha, irmão, e vou falar, vou tentar formar Cristo em alguém. Ei, você pode chegar na sua casa depois e na brecha que você receber, da ceia de Natal mesmo, fala de Jesus, fala de Jesus, fala do verdadeiro Natal. É 1 minutinho só que você consegue resumir o evangelho, mas não deixe de pregar Cristo para sua família, não deixe. Não deixe. E se não lhe der a oportunidade de falar, com as suas ações, atitudes e comportamento, mostra que o Cristo está em você, cresceu em você e agora governa você. Não há desculpa. Cristo já está em você. Você tem, carrega tudo aquilo que você precisa.
A gente, irmão, não é muita coisa não, você carrega o que você precisa. Aleluia. E para encerrar, Deus está querendo levantar pessoas, ministros, que ao saber da responsabilidade de pregar a palavra, vai sofrer dores de parto, vai passar tempo em jejum, vai passar tempo em oração, para que a sua pregação gere impacto no coração das pessoas. Deus está chamando pessoas como Neemias, que ao ouvir sobre a destruição de Jerusalém, ele não fica acomodado não, ele chorou, ele jejuou, ele clamou a Deus, até que Deus usou ele para reconstruir os muros que estavam destruídos. Deus está chamando pessoas que vai olhar a glória saindo do templo e vai fazer como Davi: vamos atrás da arca, vamos atrás da presença, vamos buscar ela de volta. A gente precisa dela. Coroa e trono não é nada, a gente precisa da arca. Deixa esse fogo encher teu coração, deixa esse fogo por almas encher o teu coração, deixa essa sede aumentar em você, deixa Cristo ser formado dentro de você.